aí, o companheiro me acompanha há tanto tempo, o seu Dionísio, falou, anota aquele dia. Como eu já tenho o DNA, né, da Nascimento Antiga, a gente começa num assunto, depois vai para o outro, aí você esquece daquilo que estava falando, então eu anotei tudo aqui, está tudo anotadinho aqui. Mas aí eu me lembrei de uma coisa que eu não anotei, e então vai de improviso. A gente está colocando quase um ano da fundação oficial do Fraterno Transnossular, já avança aí uns 6 ou 7 anos que a gente está trabalhando isso desde aquele princípiozinho, no começo em que a Maria se deslocava, tinha 1 ou 2 irmãos a serem atendidos. Então eu queria solicitar a vocês, para a gente aquecer um pouquinho esse friozinho, um carinho, um caboclo, uma salva de palmas, uma pessoa que jamais abriu mão desse obrar, enfrentou obstáculos, trabalha de segunda a sexta, acordando às 5 horas da manhã, trabalha de sexta até o final do dia, entra no ônibus, enfrenta 400 quilômetros, chega em São Paulo, das 6 da manhã até meia-noite, 1 da manhã, depois domingo mesma coisa, daqui a pouquinho eu volto para lá. Eu queria uma salva de palmas para Maria. Aí tem uma outra Maria também, que veio um pouquinho mais recente, desse obrar, e a gente normalmente quando a gente fica desempregado, já tive na situação de ficar desempregado, aí a gente fica desesperado porque é arrumar outro emprego, né? Fica se comprometendo, buscando e esquece às vezes das coisas mais simples, coisas mais comuns que é viver. Essa pessoa abraçou esse obrar de tal maneira que tem dedicado full time, tempo integral, e não fosse... Todos nós estamos aqui representados por ela, todos os dirigentes, as pessoas que fazem um trabalho voluntário, que se entrega 24 horas por dia, tem cedido a casa dela para os nossos encontros, e agora a gente tem até, ela deve ter falado, tem até uma sede provisória, que ela comprou uma casa, e a gente vai ter essa sede provisória. Eu queria um aplauso para outra Maria, está acostumada ainda que a Maria Cristina aqui. Vai se acostumar a ser chamada de Maria na sequência. E uma salva para o mentor dessa nossa esfera, que é quem nos ampara, e não fosse por ele, e ele não tivesse levado na cruz os pecados, a gente não estaria aqui tendo essa oportunidade da gente reconstruir cada dia os nossos passos, nosso irmão Jesus. Uma salva de palmas. Queria solicitar que você silenciasse um pouquinho a essência, o coração, sentisse um pouquinho tantas as bênçãos que vocês já receberam hoje no encontro com os vossos mentores, receberam o conforto da palavra, que sintam os feixes luminosos de luz que fluem, energia, abençoar esse dia de vocês, abençoar as suas casas, as suas famílias. Tranquilizem os vossos corações para sentir o abraço extraordinário do conforto de luz desses amigos que são seus mentores, que os acompanham há tanto e tanto tempo, orientando, instruindo, trazendo amor. Há mais de 2000 anos, Jesus nos disse: ide e proclamai a todas as partes que o reino do céu está aberto. Vós recebestes gratuitamente, então também dai sem pagamento. Esse é um chamado de mais de 2000 anos, mas ele continua atual. Não importa a condição do mundo atual, não importa os problemas com os quais a gente se depara no dia a dia, as dificuldades com as quais a gente se depara no dia a dia, esse chamado continua atual. Deus nos chama diariamente para espalhar a fé, a esperança, a generosidade, o amor, a salvação, a vida eterna, com o propósito de iluminar lares, com o propósito de restaurar vidas. Eu gostaria de solicitar a Deus que perdoe as nossas falhas, pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, pela nossa vaidade. Tantos são os irmãos com os quais nos cruzamos diariamente, eles cruzam o nosso olhar e eles pedem somente uma palavra de conforto, um abraço, uma palavra de fé. E tantas vezes viramos as costas para esses irmãos, na nossa correria, com os nossos compromissos materiais, no nosso dia a dia. Obrigado, querido Pai, pela oportunidade de poder reencontrar hoje tantos irmãos, poder abraçá-los, compartilhar o calor
da fraternidade, enquanto tantos são os irmãos que definham castelados na luxúria das suas riquezas, no conforto solitário dos seus palácios, com tantas preocupações materiais, e milhões de outros que, sem ter um lar, vagam de viaduto em viaduto e vivem das nossas migalhas, das nossas sobras, das sobras das nossas mesas. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa avareza, pela nossa mesquinhez. Abre os nossos olhos, meu Pai, para que possamos enxergar com o coração, possamos assim sedimentar o caminho dessa nova era, que já chegou no universo mais humano, mais fraterno. Querido Deus, querido Pai, que essa graça que experimentamos hoje aqui possa continuar permeando as nossas vidas, nossos corações. E agora, mais do que nunca, o nosso ouvido, que a gente possa ouvir de fato a voz do coração, a voz de Deus, os chamados, nossos amparadores, guardar a Tua Palavra, guardar a Palavra de Deus, compreendendo, aplicando-a nas nossas vidas e, de fato, Senhor, a gente possa seguir nesses passos, trilhar esse caminho, caminho de fraternidade, caminho que nos exemplificou Jesus há tanto tempo. Em Êxodo 20, de 1 a 17, Deus nos apresentou, antes de Jesus encarnado, Deus nos apresentou a sua obra. 1. Amarás o teu Senhor Deus sobre todas as coisas. 2. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Nem te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. 3. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. 4. Guardarás o dia do teu Senhor. 5. Honrarás seu pai e sua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não levantarás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Esse é o decálogo, são os 10 mandamentos. E agora, para a gente sondar os nossos corações, eu vou deixar uma pergunta para a gente responder daqui a pouquinho. É possível nós vivermos em obediência às leis de Deus, aos mandamentos? Quando nos chegam essas questões, essas perguntas em cada mandamento, logo a gente encontra uma desculpa, logo a gente encontra... Passa com uma desculpa, né? Ah, mas é muito impossível, isso era só para Jesus, que era perfeito, isso só para quem é santo. Não é possível a gente viver sob o mandamento e obedecer essas leis. Vai responder daqui a pouquinho. Se respondermos que é possível nós vivermos sob as leis de Deus, os mandamentos de Deus, nós estaremos justificando Jesus, estaremos justificando a verdade, estaremos justificando a luz. Ele que veio, viveu e morreu para que fosse cumprida a palavra do Pai. Se respondermos que não, nós estaremos negando a Jesus, estaremos justificando o acusador de que não é possível a gente viver sobre os mandamentos, sobre as leis de Deus. Então, é possível ou não? Vamos falar de ser cristão? A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de virtudes. Nós temos o desafio de sermos virtuosos. E tanto esses desafios se nos impõem que chegamos a colocar algumas exigências, alguns pré-requisitos para sermos chamados de cristãos. Essas virtudes que precisamos ter, se manifestar, nós precisamos também compreendê-las, entender essas virtudes. Entender que essas virtudes elas não acontecem de um dia para o outro. A gente chegou um dia, ou passou um tempo numa igreja, ou veio um amparador e fez uma oração, e a gente já se levantou ali cheio das virtudes. E a gente então se torna uma pessoa virtuosa. Não é? A gente se torna um santo, um perfeito, um Cristo. Não é assim. E como é então? A virtude, ou as virtudes de ser cristão, na verdade é um caminhar, é um viver, é uma pegada, é uma trilha, são as oportunidades que Deus nos oferece a cada vida, são as dificuldades que a gente enfrenta em cada dia. E as virtudes elas se manifestam de várias maneiras, em vários cristãos, uns potencializam umas mais, outras menos. Os próprios apóstolos que foram escolhidos por Jesus quando estava encarnado e seguiram, se vocês se debruçarem sobre as Escrituras, vocês vão encontrar neles muitas virtudes, vão encontrar também falta de virtudes em algumas delas, em algumas condições.
Eu gostaria de falar, as virtudes são tantas, e os dons como eles são procedentes do Espírito Santo. Eu gostaria de falar de uma virtude especificamente, que é uma que tem faltado muito para a gente, né? Que é a paciência. A gente anda tão sem paciência, a gente anda com tão pouco espaço para a nossa paciência, né? Um exemplo comum é o trânsito, né? Às vezes a gente passa, e às vezes a gente faz isso também, a gente passa ali por um maluco, ele fecha a gente no sinal, e ele sai acelerando, buzinando, ele ganha aqui 1,5 metro, 2 metros. Mas como é que a gente manifesta esse fruto, como é que a gente manifesta essa virtude? Normalmente, isso é manifestado com as nossas relações. Invariavelmente com as nossas relações com Deus, mas a maioria das vezes com a nossa relação com o outro. E é na nossa relação com o outro que nós demonstramos de fato a nossa relação com Deus. Ou que tipo de relação nós temos com Deus? Quando nós nos relacionamos com um outro igual, com outro ser humano. Você já deve ter ouvido falar, estou falando de paciência, você já deve ter ouvido falar de longanimidade. Longanimidade, se a gente for pesquisar na origem etimológica, ela vai estar na mesma árvore da paciência e ela se confunde tanto com a paciência que nas escrituras elas às vezes são traduzidas da mesma maneira, a longanimidade com a paciência. O que é a paciência, o que é a longanimidade? É só o fato de ser paciente agora e a gente ficar aqui prostrado, esperando, aguardando? Ou é um executar agora, mirando o futuro, executando o presente, mirando o futuro? A gente poderia ter como exemplo, até um exemplo bíblico, eu não me lembro qual a passagem, mas se vocês procurarem nas escrituras, o exemplo do agricultor que ele planta agora em terreno árido, seco. Ele está executando agora, de forma paciente, uma projeção daquilo que virá no futuro. Ah, mas essa terra está seca. O que você vai fazer nessa terra seca? Calma. Vem a chuva. Deus prometeu a chuva, vem a chuva, né? Está certo. Então eu aguardo por uma colheita farta. Um outro exemplo, não foi a paciência que fez Deus esperar 100 anos a construção da arca de Noé? Vem o dilúvio. Ah, mas eu preciso construir a arca. Então calma, espera um pouquinho mais. Eu vou esperar. Só mais 100 anos. Vamos aguardar. Isso é longanimidade, a execução agora de um ato paciente, na prática, para que nós possamos colher no futuro. Então o que é longanimidade? É uma mistura de presente e futuro, mas com muita paciência. É olhar o presente se extinguindo no futuro e também pela ação do presente. A paciência de Deus significa a nossa salvação. Não fosse assim, Deus não fosse paciente, a gente vê, e agora com a questão da globalização, né, tantas são as notícias ruins que a gente tem no dia a dia, a gente se depara com tantas notícias ruins. Então não seria melhor Deus acabar com tudo? Acaba com tudo. O mundo está ruim mesmo, o mundo não tem salvação. Então acaba com tudo. Mas Deus é paciente. A paciência de Deus é que significa a salvação. Então a resposta de Deus qual é? Calma. Vamos ser pacientes. Vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos andar mais uma milhazinha, mais 2.000 milhas. Vamos ser pacientes. São oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos enxergar, encontrar nas virtudes que nos são possíveis, para que nós possamos, então, através da paciência, justificar as ações divinas, se é que elas precisam de alguma justificativa. Você já deve ter ouvido também a expressão oferecer incenso. Em vários trechos da Bíblia a gente se depara com essa expressão. E o que é oferecer incenso? O que é oferecer incenso? Há também o evangeliquez, de que a gente, diante de uma injustiça, alguém
Alguém fez um mal para a gente, alguém fez um mal. Eu fui injustiçado, estou lá na minha empresa, fui injustiçado, fui mandado embora por um lado que eu considerei injusto. E aí, como eu sou um cristão cheio de virtudes, eu me considero um cristão cheio de virtudes, eu digo assim, não, eu não vou me vingar dele. Eu estou com ódio, mas não posso ter ódio. Eu coloco na mão de Deus. Há uma expressão, coloca na mão de Deus. Deus é justo e julgará da forma correta. Mas eu estou colocando na mão de Deus e pela minha carnalidade, pelo fato de eu não poder ser injusto, pelo fato de eu não poder julgar, pelo fato de eu não poder ter raiva, ira, revolta, por eu não querer a vingança, então eu coloco na mão de Deus. Deus é Deus, então eu na minha carnalidade, não posso querer vingança. Deus vinga para mim. Coloca na mão dele, Deus vinga para mim. Eu estou sendo correto? Eu não estou sendo correto. Então, qual é a retidão do oferecer incenso? Um exemplo muito simples seria colocar na mão de Deus, perdoar e aguardar pacientemente pelo perdão. Essa pessoa que nos ofendeu, que nos fez mal, que nos injustiçou, que ela reconheça e que algum dia precisa reparar isso para mim, mas que ela então tenha isso como algo que possa melhorar a vida dela. Oferecer incenso é você sentir uma dor, é você se sentir arrasado, você foi injustiçado, está com o coração doído, mas você transforma a injustiça, a ira em amor, você abraça, você acolhe. Um exemplo muito simples de oferecer incenso, um pai, são pais, são mães, eu sou pai também. Você está saindo na rua e você encontra um filho seu pré-adolescente, ele está num grupinho, saiu para estudar, mas não foi estudar nada, está ali num grupinho na esquina, consumindo drogas. Qual é a primeira reação? Eu mato esse moleque. Eu mato esse moleque. E sim, os pais têm até algumas atitudes, alguns rompantes mesmo, tirando as exceções que a gente tem hoje em dia, os pais têm alguns rompantes, mas imediatamente pelo amor que tudo suporta, vem uma segunda reação e o pai diz, não, eu vou ajudar esse menino a se recuperar, vou tirar esse menino dessa. O coração está doído? Está doído. Está arrebentado? Nossa, está magoado demais. Mas você passa por cima disso. Você não se desdobrou em ira, o seu coração não se desdobrou em ira, o seu coração se desdobrou em amor. Isso é incenso, isso é oferecer incenso. O chamado, como eu disse no começo, não é um chamado atual, um chamado que vem de mais de 2000 anos, diante das situações, das divergências, os problemas que nos surgem no dia a dia. Produzam virtudes, mesmo no ambiente onde essas virtudes não existem, produzam virtudes. Diante do sofrimento que o outro nos causa, o uso da grandeza interior nos possibilita a vida. Vamos voltar aqui aos 10 mandamentos? Atualizando as leis de Deus. Os 10 ensinamentos do Decálogo reafirmados nas bem-aventuranças, a felicidade de todos os seres de todos os reinos, hominal, animal, mineral, vegetal e toda a criação do Pai em toda a sua essência. Os 10 mandamentos, eles são mandamentos de amor. E o amor é possível. Senão, amor ao Criador, amor ao Espírito, amor ao corpo, amor aos irmãos, amor à vida, amor à criação, à liberdade, amor ao planeta, amor à existência, amor nas ações em fraternidade. Amor ao Criador, amarás o Senhor teu Deus em sua onipotência na criação de toda a vida. Amor ao Espírito, o amarás como alma que sois, não recriando deuses numa matéria temporária. Amor ao corpo, o amarás no essencial equilíbrio, no descanso, glorificará a sua criação e o seu Criador. Esse é o dia do descanso, né? Que a gente tem várias correntes de interpretação, correntes religiosas, e algumas delas até proíbem que se trabalhe no 7º dia. Então, na verdade, é isso. O amarás no essencial, amor ao corpo. O amarás no essencial equilíbrio e no descanso
glorificarás a sua criação e o seu Criador. Amor aos irmãos, os amarás como honras teu pai e tua mãe, porque em verdade assim também já o foram. Amor à vida, a amarás, não a matando em sua essência divina em toda a criação. Amor à liberdade, a amarás, não adulterando no íntegro respeito à igualdade e semelhança de todos os seres. Amor à esfera, a amarás, não furtando o que de ti não provém e nem por ti foi criado. Amor à existência, a amarás, não cobiçando e, consequentemente, não destruindo vidas. Amor em ação e fraternidade, assim agirás em amor, não levantando falsos testemunhos contra a vida, mas em seu testemunho, amando vidas, como a ti mesmo te amas. Em Mateus 22, versículos de 37 a 40, lemos: Naqueles tempos, após Jesus emudecer os saduceus com as suas respostas, então vieram os fariseus, e um deles, doutor das leis da época, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, então qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu sentimento. E prosseguiu na resposta: Este é o primeiro e maior mandamento de todos. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Vamos voltar à pergunta agora, que a gente fez lá no começo. Então, é possível ou não a gente cumprir os mandamentos? A lei, os 10 mandamentos? Eu respondo que sim. Se não fosse possível, Deus não as teria nos apresentado. Deus não teria apresentado lei que não nos fosse possível cumprir. Mas como isso é possível? Pelo amor. Os 10 mandamentos são mandamentos de amor. Deus, Pai, entregou o seu Filho por amor, para que fosse cumprida a palavra. Foi até musicalizado, né? Pela Legião, Coríntios 1:3. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, eu seria como um metal que soa como um sino. Ainda que eu tivesse a língua, que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Meus irmãos, divulguem a palavra, propaguem a mensagem, insistam em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer com a verdade, repreenda os falsos, anime e ensine com toda a paciência. Nós já estamos no tempo em que as pessoas não dão atenção ao verdadeiro ensinamento, mas preferem seguir os seus próprios desejos. Nós já entramos na nova era. Estamos passando de Apocalipse 11 para Apocalipse 13. Não haverá nenhuma entrada triunfal, um novo tempo. Neste magnânimo ciclo advirá mais dor, sofrimento, na consequente ação humana, na consequência das nossas ações. A transição é essencial, a conscientização da nova era, a árdua reconstrução na união de irmãos em fraternidade. O Consolador prometido, nosso irmão Jesus, nesta ordem planetária, conclama a cada irmão, a cada um de nós, a elevação no amor para com o próximo, na essencial reforma íntima e no interrupto aperfeiçoamento soerguer a fraternidade da nova era. Vai onde a dor é imensa, enxuga as lágrimas maternais, ensina o caminho do bem, recupera quem desviar-se por arrastamentos e tentações inferiores. Um coração inundado de luz alcança muito mais. É chegada a hora de encontrar o verdadeiro tesouro que está nas leis do Pai. Continue a servir a Deus. Para a gente concluir, eu gostaria de invocar pela lembrança do que nos exemplificou há tantos anos atrás, pela sua própria prática de vida, o amado irmão Giovanni de Pietro de Bernardone, a luz que brilhou sobre o mundo. Está hoje entre nós, já esteve na palavra, se expressando através da Maria, mais conhecido como Francisco de Assis. Vamos, através da oração da paz, então, para que a gente possa concluir em amor esse nosso encontro de hoje. Uma oração
oração da paz. Reflitam. Essa oração, ela foi extraída, não foi uma teoria para ser colocada em prática. Foi uma oração extraída de uma vida de quem era muito rico e que abriu mão de tudo para servir aos menos possibilitados, aos irmãos com menos recursos. Se inspirem, cantem com o coração, sintam com o coração. Francisco de Assis nos deixou esse exemplo de vida, e essa oração, ela pode servir de parâmetro para que a gente possa transformar o mundo em um lugar melhor. A gente veio aqui atender o pedido da Maria. Eu nunca cantei essa música. Dei uma estudadinha antes de vir e gostaria que vocês cantassem comigo para dar essa força junto com ela. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde eu leve o amor, onde houver doença, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é